Nós teremos agora a nossa primeira bioarte e eu queria chamar a Ana Silvia para poder apresentar. Olá, todo mundo, boa tarde. Eu vou tirar. Pronto? Pronto. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui, que sejam todos muito bem-vindos, como já falamos várias vezes, e é uma alegria estar com vocês. Quem já participou das 3 bios conhece esse momento da bioarte, né? E então, eu vou trazer um pouquinho para vocês a primeira bioarte. Esse ano vai ser diferente, né? Mas é a primeira bioarte desse final de semana. Então, eu vou falar um pouquinho de que trazer algo artístico antes do início de uma apresentação teórica vai promover uma emoção, um sentimento. E, com isso, preparamos o nosso cérebro para absorver os conteúdos com mais clareza. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês se concentrem na música que vocês vão ouvir. E, nesse momento, vamos ouvir a belíssima voz de Everson Vantil de Paula. Ele é aluno do 5º ano de formação Sul Capixaba. Começou seus estudos musicais em Cachoeiro do Itapemirim. Continuando os estudos, ficou 10 anos na Europa, licenciado em canto teatral pelo Conservatório Superior de Gaia, em Portugal. Ele fez especialização em canto na Alemanha e na Suíça. No Brasil, ele terminou a licenciatura em música e pedagogia. Fez pós em educação musical e ele pretende voltar à Europa e corporificar música e bioenergética. Com a participação também da Fernanda Martins, que vai acompanhá-lo no piano eletrônico. E a Fernanda Martins, ela é pianista, psicoterapeuta corporal e formada na primeira turma de bioenergética do Instituto de Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu espero que vocês aproveitem essa belíssima voz e aí preparem o cérebro de vocês para a nossa próxima apresentação. Vamos lá, Jefferson, agora é com você. Ei, pessoal, eu sou Everson Vantil, aluno do 5º ano do curso de Análise Bioenergética na Ecoformação Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Na Odisseia de 2020, um tempo fora do tempo, eu trago uma área da ópera Xerxes de Handel, e onde a história se passa por volta de 450 a.C., onde Xerxes, o rei da Pérsia, mesmo em momentos de batalha em que ainda
eu gostaria de chamar o Everson, eu sei que ele está aqui na tela, para falar para a gente o que ele falou na introdução da música, que acho que a maioria das pessoas não conseguiram ouvir. Então, Everson, você está por aí? Você poderia falar para a gente, por favor? Oi, pessoal. Consegue me ouvir? Sim. Sim, sim. Sim. Então, quando nós somos convidados para participar, eu falei assim, o que eu vou trazer nesse momento, né, com esse tema da Odisseia, de um tempo fora do tempo. Eu lembrei da área Ombra Mai Fu, que é da ópera Xerxes, e o Xerxes, ele num tempo de muitas batalhas, e de algumas batalhas amorosas também, ele consegue parar, refletir e louvar a sombra e a beleza de uma árvore. Então, eu logo pensei nessa área e comentei com a Fernanda, e aí foi bem bacana, e prontamente nós fizemos o vídeo. É engraçado que mesmo quando isso já está tudo pronto, mas eu fico muito nervoso aqui. Ok, Everson. Muito obrigada, foi lindíssimo, muito bom. Obrigado. Obrigada. Everson, finalmente. Bravo. Finalmente. Bravo, bravo. Maravilhoso! Saudade. Maravilhoso. Obrigada! É fatídico e irônico o fato de que a mentira que precisamos para viver nos condena a uma vida que nunca é realmente a nossa. Há um grande silêncio que está à escuta, e a gente se põe a dizer inquietamente qualquer coisa, seja o que for, desde a corriqueira a dúvida sobre se chove ou não chove hoje, até a tua dúvida metafísica, Hamlet. E por todo o sempre, enquanto a gente fala, o silêncio escuta e cala. Teremos agora o nosso primeiro painel, a Odisseia 2020, Um Tempo Fora do Tempo, com Liane Zink, Leia Cardenuto e Thelma Bueno. Liane Zink, analista haitiana, trainer internacional da bioenergética e diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, trainer sênior do Instituto Brasileiro de Biossíntese e presidente da Associação Além Mar pela OABS, Instituto Internacional de Biossíntese. Certificada em sistêmica familiar, palestrante e professora, em sua jornada como trainer, atua em países como Alemanha, Rússia, República Tcheca, Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. Fundadora e diretora do Ágora, Centro de Estudos Neo-Haitianos do Brasil, e atualmente diretora e fundadora do Ágora da Alemanha.
Escreveu a introdução do livro Alegria, de Alexander Lowen, e do livro O Tal da Transformação, de Ron Robbins, autora de artigos publicados no campo da psicoterapia corporal. Eu vou falar os 3 currículos, e aí eu chamo as 3. Leia Cardenuto, psicoterapeuta haitiana, analista bioenergética, local trainer, supervisora e coordenadora da Clínica Social do SAPS e do Grupo de Estudos das Compulsões e das Paixões Tóxicas. Thelma Bueno, psicóloga, analista biodinâmica, professora e coordenadora do Instituto Brasileiro de Biodinâmica. Sou eu? Isso. Pode Alô, começar, Lê. obrigada, Ercília. Agora não vou chorar mais, tá vendo? Então, eu vou começar incrível, porque o Ricardo trouxe a questão do Nietzsche, e eu vou começar com Nietzsche. O Nietzsche fala uma coisa tão importante que ele parece que é um oráculo. O futuro próximo da humanidade seria um acontecimento fatal. E este acontecimento seria uma conexão decisiva para a história da humanidade. A gente já está vivendo esse acontecimento, né? Que a gente não tem resposta certa. Ui. Olha, são tantas as técnicas modernas e a gente não consegue utilizá-las de modo a nos ajudar a passar por este momento. As vacinas, por exemplo, que a gente fica nessa expectativa do milagre da vacina, e hoje eu estava assistindo o jornal na televisão e colocaram que a vacina de Oxford, que tanto eu queria tomar, não está fazendo o efeito esperado. Estava na televisão hoje. Ela ainda, apesar de você tomar essa vacina, ela pode transmitir o vírus outra vez. Então, vamos parar de pensar nesse milagre, né? É a primeira vez, como psicoterapeuta, que eu estou vivendo um momento como este. Que momento é esse? Meus sentimentos são exatamente iguais aos sentimentos do meu cliente. Minhas angústias são iguais às angústias do meu cliente. Ele tem medo, eu tenho medo, e não é uma questão de pensar como a gente trabalharia a contratransferência. É um momento de que estamos neste mesmo campo emocional do nosso cliente. Olha, eu já passei por muitas mudanças na psicoterapia. Claro, eu estou aqui há 40 e tantos anos, né? 46 anos. E, na verdade, o primeiro rompimento que a mim me desconcertou muito foi o rompimento do divã. Como? Não tem divã? Vou sentar cara a cara? E este rompimento me deixou... Para onde vai o mundo da psicoterapia? Né? O outro grande movimento de rompimentos que eu presenciei foram a questão dos grupos. Apareceram, então, deixou de ser um a um, de você estar lá cara a cara, para aparecer na psicoterapia todas as questões do grupo. O que dizer, então, de quando apareceu as questões das terapias corporais? O corpo, como vamos trabalhar emocionalmente esse corpo? Então, tiveram tantos rompimentos que eu tenho certeza que o nosso trabalho de psicoterapia no futuro vai mudar muito. Como vai ser? É algo que nós vamos ter que pensar muito, né? Muitos aspectos, quando eu estava aqui dentro, quando estou, né, saíram da invisibilidade. Éramos invisíveis, nos tornamos invisíveis completamente. Alguns aspectos não. O racismo, a violência à mulher, a violência na casa, a política que nos permeou o tempo inteiro, a educação e também a questão do corpo.
seja qual for a raça, a cor e a escolha tua sexual, esse pensamento que todas teve essas transformações, aspectos que saíram da invisibilidade, é um pensamento sistêmico. Nós temos que aqui dentro, nesse momento, pensar sistemas. O que acontece comigo na minha casa, mas o que acontece na periferia? Eu estou aqui privilegiada e o que acontece com aqueles que não estão privilegiados? Tudo isso saltou à minha frente. Tudo que era invisível e que eu não conseguia enxergar, até pela velocidade do tempo, agora apareceu, caiu completamente em cima de mim, né? A gente vive um racismo estrutural. E outro dia encontrei uma fala de Luiz Gama, um poeta, escritor e político, que nos diz: é preciso haver uma mudança na estrutura do poder. Uau, uma mudança na estrutura do poder? Quem vai ter essa oportunidade de ver isso, né? Nos tempos de hoje, é preciso lutar pela liberdade. Mas daí ele fala, a liberdade, eu só conquisto a minha liberdade quando eu tiver o auge da minha maturidade. E é essa que vai ser a nossa luta, a nossa maturidade. A nossa luta não é racismo, não é transexual, a nossa luta é levar essa maturidade para a gente poder pensar e discutir todas estas questões. Então, como será que este corpo foi constituído? Vou falar um pouco do corpo, que, aliás, é o nosso interesse, né? Como esta corporeidade foi sendo constituída neste momento? Antes disso, a gente vai localizar e compreender cada pessoa no seu corpo, entendendo que todos nós nos ancoramos em nossos corpos de maneiras diferentes. Cada um sentiu aqui o corpo diferente. Cada pessoa teve uma maneira própria e um modo de ir se relacionando com seu corpo em 2020. Mas quando eu fui pensando nas estruturas corporais e como trabalhar o corpo, né, porque eu fui saindo do divã em 1970, depois de 5 vezes por semana no divã, eu saí de lá e comecei a andar no trabalho corporal, né? Então, veja só, eu me lembro uma vez dessa história do nosso corpo e da invisibilidade, que eu morava na Alemanha, em Munique, e fui fazer terapia com um alemão, que me indicaram, maravilhoso, o alemão. E eu chegava lá, como uma boa brasileira, sul-americana, dava 2 beijinhos no alemão. Alô, bom dia, e 2 beijinhos. Ele, na terceira vez que eu dava os 2 beijinhos nele, pôs a mão assim e falou, aqui na Alemanha, cliente não beija terapeuta. Eu levei o maior susto, pensei, esse é um nazista. E depois, na verdade, todo aquele limite, aquela educação que ele foi me dando das minhas emoções, porque essa falta do abraço e do beijo para nós brasileiros é muito grande. Eu saí da sessão dele muito murcha, né? E depois eu fui entendendo que ele estava me colocando naquela cultura, de uma maneira educada, de uma maneira que eu tinha que viver aquela cultura, né? E aí eu fui ver no Winnicott, e ele fala, para alcançarmos o sentido da nossa unidade, porque todos nós nos fragmentamos muito, dependemos de adquirir aquisições. Mas daí ele fala assim, mas estas só se dão na necessidade de encontrar o outro. Neste encontro, interagindo com o outro e com os demais, reconheço, olha o que o Winnicott fala, é com o outro que eu reconheço o meu corpo vivo. Como se eu não tivesse essa possibilidade de estar com o outro, eu não reconheço a minha vida. E é através desse encontro que a gente vai construindo experiências sensoriais, criando memórias, criando ritmos e criando mundos subjetivos. Eu quero falar desse mundo subjetivo.
Esses ritmos nos singularizaram e criaram corporeidade. A gente não tinha memória dessa travessia. Eu sou uma mulher que vivia aqui no Brasil um pós-guerra, eu era pequena, mas eu teve um tio que foi para a guerra na Itália e eu entendi a memória de tudo que se passava na Segunda Guerra Mundial, eu não entendia. Aos poucos, essa memória foi se fazendo. Nós não temos a memória desta travessia nunca na nossa vida. Não tínhamos um rosto, o rosto do outro, para reconhecermos nossos medos e angústia. O que havia, em muitos momentos, era um estado pulsional energético com uma forma muito simples. A gente foi entendendo que aqui, nesse 2020, em alguns momentos, a gente tinha que ter essa simplicidade desse estado pulsional energético de expandir e contrair. Estou com medo, eu contraio. Estou me sentindo bem, eu posso me expandir. E nessa expansão de contração, eu fui aprendendo a autorregular, mesmo sem o rosto, sem alteridade, porque eu não conseguia entender. Não tínhamos marcas, nem trilhas a seguir. E aí, aqui dentro, foram acontecendo muitas sintomatologias. Foram aparecendo. A minha médica de pele, dermato, falou: Liane, você não sabe quantas pessoas estão adoecendo da pele. Claro, porque nós não estamos encostando em ninguém, né? Não estamos usando a nossa pele. A casa e a internet foram se tornando o lugar das experiências peculiares e da criatividade. Fomos criando o que o Winnicott chama da mãe ambiente, e fomos nos acalmando e tornando-nos, em vários momentos, mais quietos, serenos e amparados. Em outros momentos, experiência de pânico e de agonia, a agonia do impensável. O que vem? Onde eu estou? O que é isto? Nunca entendi, não tenho memória para isso. E aí, neste momento de experiências tão polares, momento bem, momentos em pânico e na agonia, eu fui pensando muito no famoso grounding da bioenergética. Nossa, como o grounding pôde nos ajudar. Mas, na verdade, o que é grounding na bioenergética, né? Porque as pessoas acham que fazer uma postura é colocar o sujeito em grounding. É uma experiência de amparo. Amparo de quem? Da força da gravidade. É ela que nos dá contorno e proporciona coesão. Nos dá a possibilidade de ser e de nos colocarmos em pé, mas também nos dá a possibilidade de cair sem rigidez. É preciso pensar que no ground a gente pode cair, a gente pode se integrar. A gente não precisa ficar naquela postura por horas. Tem a polaridade oposta também. O conceito de polaridade vem muito com David Boadella. E eu sinto que, neste momento, nós estamos vivendo esse grande conceito de polaridade. Então, cair, e cair sem rigidez. Né? Existe a força da gravidade, mas existe a entrega a si mesmo. E esse é o grande paradoxo de 2020. Foi um grande movimento de descoberta de si mesmo, aprender a sustentar as próprias emoções. Fomos penetrando em ilhas de sensações diversas, lugares, para mim, completamente desconhecidos. Aprendemos a reconhecer as tensões corporais e a entrega que muita gente não conseguiu, que era o sono. Como que você vai conseguir dormir com tudo que está acontecendo? Lá fora havia o silêncio, mas dentro, muitas vezes, a insônia chegava. E por falta de uma experiência que a gente não reconhecia,
muitos sonhos apareciam. Mas por que apareciam tantos sonhos? Por que a gente está sonhando tanto? E há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar, eu pedi para os meus clientes tomarem nota dos sonhos dele. Aliás, eu sempre fiz isso muito antes da pandemia, mas nós não tínhamos memória. Então, os sonhos que a gente tem que realmente prestar atenção e descrevê-los é para criar memórias, situações que me digam, olha, você está num deserto, você está onde? Isso aconteceu no Homem das Cavernas, o que acontece? Então, entre muitos sonhos que foram acontecendo, os meus clientes, uma insônia terrível. As pessoas não conseguiam se entregar a este sonho. Gilberto Safra nos fala uma coisa super importante. Só repousa quem repousa em um outro. Onde está esse outro, né? O outro, quem era o outro? Que o Gilberto fala, repousa no outro. O outro era essa mídia alarmante que a gente viveu. Uma situação que nos deixava inquietos e assustados. Fomos manipulados por fake news, não sabemos a verdade realmente. Mas, afinal de contas, o que buscamos? A urgência, a busca da vida que era e que perdi. Muitas vezes, experiência de sentir-se morta-viva. Hoje, vivemos tantas coisas já, passamos por tantos protocolos, por tantas outras coisas, e encaramos 2020 com o grande conceito reichiano de autorregulação. Aprendemos o que o Winnicott tanto queria, o gesto do encontro na internet. Aprendemos a criar vínculos, ressonância, criar atmosfera na internet e criar teoria de campo. É possível aqui, eu junto com vocês, estarmos todos extremamente conectados e criarmos um campo de apoio um ao outro. Que, no momento que a gente entrou aqui, e eu estava viajando na Europa, cheguei em março, imediatamente em março, eu cheguei e comecei a atender meus clientes. Não parei uma semana. E aí, conversando com vários colegas de terapia corporal, diziam para mim, não dá para fazer bioenergética nem biossíntese aqui na tela. Não, e como que eu vou tocar o corpo? E como que eu vou saber a temperatura do corpo? E como que eu vou olhar tão claramente as couraças? Isto me parecia tão enlouquecedor, porque parecia assim, durante a pandemia o corpo ficou fora de casa. Que corpo é esse que nós estamos falando? Não, eu acho que o corpo entrou junto com a gente em casa. E a expressão foi aparecendo. E a organização sensorial sempre esteve presente. É possível trabalhar psicoterapia corporal aqui na internet. É possível respirar profundamente. A expressão e a representação do momento, as imagens, usando as palavras que dão contorno, principalmente trabalhando com a pele. A pele que sempre esteve e que sempre se renova. Eu tenho um cliente que está passando por um momento de pânico e eu vou trabalhando com ele aqui, como ele pode ir construindo, entrando em contato com a pele, porque a pele separa ele do pânico dele. Ele fica tomado pelo pânico como se tudo fosse pegar nele. E foi a construção da pele, a separação dele, o interior dele, foi que dando ground ao pânico dele. Então, outros estados de corpos aqui na telinha se apresentaram para mim. Quantos corpos silenciados? Eu pedia, dá para você respirar? Não sei respirar. Como não sabe respirar? Vamos pôr a mão aqui, lá embaixo, respirar um pouco profundo? Não consigo. E a respiração vinha totalmente confuso. Um corpo tombado. Eu tinha uma cliente obesa que fazia sessão na cama. E eu dizia para ela, como eu vou dar a mão para que ela saia desse corpo tombado e possa, pelo menos, ficar em pé.
E foi um trabalho muito difícil de dar a mão e ela ir se levantando daquele corpo tombado. Um corpo morto-vivo, sem emoção, sem tesão, sem necessidade sexual. Hoje a Marta Berlin me perguntou, Liane, o que você acha que vai ser da sexualidade após a pandemia? Eu falei, uau, não sei como vai ser, porque eu penso na sexualidade, quando falo na sexualidade, ainda falo dela a partir de lá de fora, não a partir do momento aqui e como ela vai ser, né? E um corpo ressuscitado. Eu vou falar um pouquinho da biossíntese. A biossíntese tem algo muito poético, e ela fala que o corpo é uma integração da vida na vida. Pense, quando a biossíntese traz a integração da vida na vida, eu estou trabalhando com aquilo que a vida está se apresentando. É esta integração. E que o Bodella sempre falou, neste momento dessa presença é que a gente está corporificado. Ela dá suporte à biossíntese e ajuda a transformar estados de desintegração numa maior coesão e bem-estar. Para mim foi muito importante também conhecer a biossíntese. Busca compreender os amplos fenômenos da vida e os seus limites. Bioespiritualidade, a morte faz parte da vida. O Bodella está com 98 anos e está doente. A cada workshop ele fala, a morte não me assusta, eu vou mudar de estágio. Ele busca compreender, que o Bodella fala da biossíntese é fantástico, é simples, é uma simplicidade em complexidade. Tudo na biossíntese tem movimento. Ele fala, é uma simplicidade em complexidade. Nos fala de um princípio energético que nos acompanha, porque para a biossíntese, antes do nascer e depois do nascer, no morrer, é uma energia. Desde o nascimento até a morte, essa energia vai criando uma canção, diz Bodella. Esta canção que inicia no útero e nos leva às aventuras da vida. Biossíntese nos fala de estrutura de um ser que consiste em nossa mobilidade, metabolismo e sensibilidade. Trabalhamos esses 3 aspectos. Mexer, mover. Metabolismo é uma mudança. Se você, diz Bodella, se você não transforma durante o processo terapêutico o metabolismo, a terapia não vai a lugar nenhum. A transformação é muito mais profunda e é dentro do corpo mesmo. O homem, na biossíntese, para o David Bodella, é sempre visto por inteira, jamais em partes. Esquizoide, oral, anal, fálico, não existe. Ele é um fluxo em movimento inteiro, não despedaçado nessas questões caracterológicas. E as 3 modalidades que são as mais importantes na biossíntese são fáceis: grounding, centering e facing. A construção do eu é um eu que dirige a sua vida, não é o distante da sua vida. Mas a gente sabe, né, que essa unidade do eu se transforma numa colcha de retalhos no caminho do guerreiro, né? São tantos contextos que ele se perde o eu em estresses ambientais, nutricionais, sociais e culturais, levando constantemente à fragmentação. A biossíntese nunca separou a cultura, a terra, o mundo, a nutrição, a forma de vida do ser humano. É uma coisa única. E para trabalhar com essas fragmentações, o que fala Bodella? O grounding está relacionado a um plural de chão, não a um chão. Não adianta você fazer grounding em cima de um chão na Terra. Se diversifica além do chão físico e temos o chão psíquico. Para David Bodella, grounding
Além do ground da bioenergética, que é muito importante para iniciar o processo, é um ground na alma. Este ground talvez seja o mais difícil da gente fazer do que esse ground no chão, buscar o ground na alma. O que ele fala de centramento? O centramento, então a gente trabalha esse ground, a busca da bioespiritualidade, o ground na alma, e o centramento é o centro de nós mesmos, que Boadella fala, o âmago biológico. Impossível trabalhar um caráter ou um corpo sem pensar no biológico. O core nos leva à nossa introspecção, a nosso enraizamento nas correntes da vida, que são várias correntes. Nossa verdade, nossa adequação ecológica. Biossíntese trabalha com os conceitos de ecologia porque o homem não está separado da ecologia. Nossa ética e nossa compaixão. Qual é o facing? Facing é exatamente o que nós estamos vivendo esse ano. Facing foi um dos conceitos da biossíntese que eu mais trabalhei esse ano, que é a experiência de contato. A face percebe o exterior e revela para fora na máscara o seu interior. Facing é a habilidade de estarmos onde estamos e como estamos, aqui e agora, presentificados, com esse grau de na alma, com a nossa ética, com nossos conceitos ecológicos e com a compaixão. Perder a face, mostrar para o outro é estar desenraizado. E facing foi o que eu mais trabalhei aqui neste momento, porque o que eu mais vejo é realmente o rosto do meu cliente. E conseguir fazer essa leitura sem preocupação se o pé dele está para a direita ou para a esquerda, ou bem colocado ou mal colocado. A face vai me dar toda essa possibilidade. Grounding, center e facing, diz Boadella, são os princípios da resiliência do eu. Aí está a resiliência do eu. Bom, estou finalizando. E para finalizar, eu trago Thomas Kuhn, que eu adoro Thomas Kuhn, e há muito tempo, a Revolução dos Corpos. E o Thomas Kuhn fala algo que, para mim, é como se tirasse a gente do desterro humano que tanto José Alberto Cota fala. Por quê? Porque ele fala que o poder criativo de todos nós pertence a uma comunidade de destino. É impossível trabalhar sem estarmos em grupo. E essa comunidade de destino é muito maior do que eu individualizado sozinho. O caminho é grupal, ele fala. E é nele que acontecem as mudanças, principalmente no plano afetivo e emocional. É estar conectado na comunidade de destino que nos tira do nosso desterro. E é por isso que pertenço há 16 anos a essa comunidade de destino chamada Três Bios, que me conectou, me protegeu em 2020. Obrigada a todos vocês. Vamos dar mão. Vamos todos fazer uma corrente, dar-nos as mãos. E pensar que estar aqui é uma comunidade de destino que nos protege, nos aquece e nos acalenta. Obrigada a todos. Leita, não? Agora a Leia. É uma honra e uma responsabilidade seguir a Liane nessa fala. Mas a gente é tão conectada que eu acho que muita coisa aqui vai se casar. E eu imaginava que a gente ia ter mais tempo para depois todo mundo conversar sobre todos esses temas, mas eu vou tentar também ser bem resumida. A Liane mencionou, né, uma questão que é muito minha também.
Ela mencionou mais do ponto de vista clínico. E o que eu vou trazer para vocês são curiosidades que têm a ver com a sincronicidade do tempo que a gente está vivendo. Então, pensando em tempo, primeiro, né? Bergson dizia que tempo é duração, e duração é memória. E memória é consciência. É o elan vital que possibilita que um ser se prolongue no seu presente. E o presente é, então, um momento mais contraído dessa memória. A duração dá sentido e viver. Então, eu começo contando um pouco o que eu chamei da jornada do herói dentro de casa. Por que dentro de casa, né? Voltando para casa, né, como Odisseu, né, que é Ulisses, a jornada do herói dentro de casa é a repetição ou é a duração? É impossível pensar na Odisseia, e esse nome ficava na minha cabeça quando a gente começou a pensar nas 3 Ds, né? Sem lembrar das 2 efemérides importantes que têm esse nome na história. A primeira delas foi quando Homero, no século IX a.C., escreveu o romance-poema Odisseia, cujas adaptações são lidas até hoje e relidas, vocês já conhecem boa parte, e que descreve a jornada de um herói antigo voltando para casa depois das suas conquistas em outras terras. A segunda Odisseia é o livro e também o filme de Arthur Clarke e Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. A Ercília nos brindou com a música tema. Esse livro e esse filme, uma curiosidade aqui para vocês, eles foram terminados meio que juntos, porque ele foi meio que encomendado. Kubrick e Arthur Clarke conversaram e Kubrick pediu ao Clarke, apesar do livro já estar pronto em 1965, que ele só lançasse quando fosse lançado o filme. Inclusive, uma coisa muito interessante, para quem for ler o livro, eles dois escrevem juntos o prefácio. É uma coisa, pelo menos, no mínimo, inusitada, né? O cineasta e o escritor, os 2 artistas, né? E não foi menos coincidência que isso foi lançado em 1968, a época das grandes revoluções culturais e da aceleração da corrida espacial que levou o homem à Lua, mais de 50 anos atrás. Mais curiosidades a respeito desses eventos, que envolvem a questão do tempo, esse ano que vai nos remeter de volta a 2020, né? Ano perdido? A ver, não. Homero escreveu a Odisseia e quem atribuiu a ele foi, na verdade, um historiador chamado Heródoto, nascido 500 anos depois de Homero. Esse historiador, na verdade, ele é considerado o pai da história. Não teria história sem Heródoto. Como ele obtinha essa história numa época em que não existia praticamente escrita, através das tradições orais que ele foi pesquisar. E ele chega ao poema de Homero, que é um poema que constrói vários personagens que nós conhecemos bastante, somente nós, os cis, por causa de Freud, né? Eles estão na literatura, eles estão na Grécia Antiga, e eles perduram até hoje, porque a finalidade deles, na ocasião, século IX a.C., era de regular as ações humanas através de proposições éticas, estéticas e filosóficas. Heródoto também, muito mais tarde, vai se tornar um contador de histórias. Ele também se torna um artista.
é onde a arte imita a vida e vice-versa, né? Bom, aí a gente volta para o nosso filme, o livro, o filme, 2001. Quando o livro foi lançado, a tripulação da Apollo 13 viu o filme meses antes de embarcar para a Lua. E não por acaso deram o nome para o módulo lunar de Odyssey. E tem mais. Quando esses heróis, né, os nossos astronautas que foram à Lua, davam entrevistas, qual era a música que eles usavam de fundo na TV? Assim falou Zaratustra, que Ercília nos brindou com essa versão belíssima, né? E o que dizer, então, da volta do módulo lunar para a Terra, que Arthur Clarke, meio premonitoriamente, previu no livro, né? Eles voltaram depois. E, a posteriori, ainda, inclusive, brincaram com Arthur Clarke, mandaram mensagem para ele dizendo assim: a gente queria ter dito que estava vendo um monólito lá na Lua, no Lago Escuro. Aquele monólito, agora apareceu um no deserto, né? Sincronicidade. Mas vamos voltar aqui agora para o nosso interminável ano de 2020 e pensar, né, que, como a Liane disse, né, só a arte, os sonhos, a oficina da memória e da criatividade é que tem esse poder de nos resgatar e produzir os símbolos. Nós precisamos de símbolos que deem significado ao que estamos vivendo. A humanidade entra e sai das crises como ondas. E a Liane citou o Thomas Kuhn, né? Essas ondas nos impulsionam sempre para frente, para um futuro. Mas futuro esse que nós estamos sempre querendo adivinhar. E aqui estamos nós, no meio de uma crise que está ensejando várias transformações. E eu penso, para além dos artistas que virão nos resgatar no futuro, quais outros heróis temos para nos resgatar, né? Bom, os primeiros que me ocorrem são os profissionais de saúde, finalmente valorizados, né, no seu combate diário com a morte, o instinto de morte, né, seja no domínio físico ou no espiritual. Aqui eu me solidarizo muito com eles e penso também nos psiquiatras, os psicólogos, a nossa comunidade de destino, que vimos aumentar e se agravarem os casos de depressão, de estresse, de abuso de substância, compulsões em geral, requerendo nossa atenção mais do que nunca. Ainda assim, diferentemente dos profissionais da linha de frente, nós fomos privilegiados, podendo trabalhar remotamente, graças ao domínio da tecnologia. Agora, heróis cotidianos, a população trabalhadora que não pôde se refugiar do perigo das ruas, as mães que trabalham e tinham filhos todos dentro de casa, com ou sem os pais presentes, tentando se equilibrar entre as reuniões por Zoom e as aulas online das crianças, heroínas do mundo. É o que se pode dizer delas, né? E da população mais pobre, trabalhadores informais que não mais podiam ir buscar o seu sustento. Muitos vivendo em situações tão precárias que não conseguiam a privacidade para uma chamada de vídeo por celular. Foi atendendo estas pessoas através da clínica social e da escuta solidária que os nossos terapeutas desenvolveram formas criativas de serem empáticos com todos esses tipos de sofrimento. E entre nós, este perigo, né? Entre o vírus e a prisão domiciliar a que ficamos sujeitos, podemos comparar nossa jornada com a de Ulisses pelo mar, né? Enfrentando os rochedos, que também eram gigantes, os nossos Silas de Caríbides, e que nos fizeram ter que driblar a morte também no dia a dia. Os atrativos das baladas lá fora,
os nossos clientes comentavam, o workaholismo aqui dentro, o consumo dos aplicativos de delivery, de tudo, até mesmo de entorpecentes. São nossas sereias. Ulisses teve que evitar. Nós, como Ulisses, nos amarramos aos mastros do barco para não sucumbir. E até agora sobrevivemos. De alguma maneira, somos todos heróis. Junto com cientistas e pesquisadores que, em tempo recorde, inventaram medicamentos novos, vacinas. Nós, os brasileiros, em particular, com um governo despreparado que confunde e desorienta em vez de proteger. É longa a jornada do herói e não está nas conquistas no exterior. O herói está voltando para casa, como Ulisses. E pensando casa como o mundo interno, mas também como este planeta. Bem como disse Eliane, não se trata de buscar novos mundos agora, mas de buscar recursos aqui, que nos possibilitem continuar vivos e manter a vida sustentável no planeta. Fritjof Capra, o famoso físico californiano, defensor da ideia da natureza como grande sistema, né? Pensamento sistêmico, ele veio trazer novamente uma contribuição para o Brasil na conferência que ele produziu no Fronteiras do Pensamento. Desde 40 anos atrás, esse homem nos alerta dos desequilíbrios gerados por um crescimento quantitativo movido pela ganância, sem investimento no qualitativo, a qualidade da vida. Dava para prever o que viria, mas o momento disruptivo, o salto do vírus Covid-19, do seu habitat selvagem para o humano, foi só mais um desdobramento disto, e que pode se repetir se continuarmos com o descaso ao equilíbrio de Gaia. Sincronicamente, e não sem alguma dúvida, Gaia nos alertou nessa pandemia. Nos lockdowns, tivemos que nos deparar com a melhora da qualidade do ar, o retorno de espécies nativas ameaçadas pelo crescimento desgovernado, a natureza invadindo espaços que o homem confinado liberava. Encheram de vídeos de macaquinhos no Rio de Janeiro as nossas telas, né? Animais que iam para a rua enquanto o homem se confinava em casa. O mundo fica melhor sem o ser humano? Somos uma parte inseparável da natureza. O que fizermos a ela vai nos atingir diretamente. Através das autoridades sanitárias, ouvimos o bordão: vocês que puderem, fiquem em casa. Talvez tenha sido a frase mais ouvida do ano, mas ela é difícil de ser entendida com o coração. E somos curiosos, queremos espreitar o mundo lá fora. Nos confinamentos da pandemia, nos sentimos mais presos em casa do que protegidos por ela. A casa, como repouso do guerreiro, é romântica. A casa do confinamento empobrece. Os mais atingidos, é claro, foram os jovens e as crianças, que precisam mais dos espaços de socialização para aprender, para crescer. A não sermos muito tímidos, mesmo os adultos, com sintomas de fobia social, todos sofremos com o confinamento. E tal como Ulisses, tivemos que nos defender radicalmente para não perecer. Não sair foi a alternativa dos que puderam. E que os mais favorecidos, né, no conforto das casas, se abrigaram. Aos outros, e daí? É só um vírus. Mais de 175 mil vidas depois, o equivalente a várias guerras de Troia e de Peloponeso, estamos ainda na batalha. E é na volta do barco que se sente o quanto deixou de cumprir. E se o dinheiro gasto
em viagens espaciais? Não. Não é hora de arrependimento, e sim de ação. Mudar os paradigmas da acumulação de capital material para capital natural. A palavra créditos de carbono pode não querer dizer nada para a geração maior de 40 anos, mas para os jovens significa muito, significa futuro. Trabalhar na base regenerativa da sociedade é trabalhar na regeneração também da natureza. E aonde a sociedade se regenera? Eu quero falar para vocês um pouquinho só daquilo que foi o meu entendimento do que Freud chamou de compulsão à repetição. E que eu acredito que hoje, junto com o mau uso indiscriminado da tecnologia, vem empobrecendo alguns dos nossos rituais. O ser humano ele precisa pertencer. Ele é, como diria Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano importante da nossa era, o ser humano é um ser locativo. E esse locus é um lugar comum, uma comunidade, em que ele se reconhece como mais um, ainda que único na sua singularidade. Como na natureza, o que conserva essas comunidades são seus rituais. E é aqui que a sociedade tece, como a mulher de Ulisses, a Penélope, tecia um tecido que não termina, porque ele tem uma duração, não só um uso, mas a pressão pela produção e o seu corolário, o consumo, vai trazendo o homem contemporâneo para um presente contínuo, que elimina a vivência e a experiência. Tira o indivíduo da linha do tempo e dá uma falsa ilusão de continuidade. Consumo, logo existo. Mas na continuidade do ato consumista segue o vazio. O consumo se torna, assim, obrigatório e repetitivo. E engendra na mente humana formas de consumo de si mesmo, no trabalho, no sexo, na corrida. O consumo é cruel, ele não permite descanso, apenas na exaustão. Ao invés de contemplar e usufruir dos descansos, como o de um sabático, por exemplo, ou o simples tricotar com as amigas, como a gente fala, sem produzir. O indivíduo vai buscar simulacros de prazer, que preencham os vazios do simplesmente existir. Vamos maratonar uma série? O que Reich diria disso? Ele certamente proporia não uma fuga momentânea para descansar, mas sim encarar um pouco o seu aqui e agora. Feche os olhos, respira um pouco. Reich, junto com Peirce, formulou os princípios daquilo que, mais tarde, Lowen descreveu como buscar a vida no corpo, nos ritmos, naquilo que pulsa, no grounding. Hoje temos o mindfulness, que é um bonito nome para tudo que já sabíamos desde então. E por que não fazemos? Porque o tempo assim nos escapa. Lá estamos nós, a reclamar que falta tempo, seja esse tempo muito ou pouco. Ilia Prigogine e Isabel Stenger escreveram um belo livro sobre o tempo e a eternidade. Eles são astrofísicos e se preocupam com astropolítica. Eles acreditam numa nova temporalidade, não regida pelas leis determinísticas, mas sim pela criatividade, a liberdade e o novo. Na Odisseia, entendemos que Penélope produzia um tecido que toda noite ela desmanchava, porque no fundo ela acreditava que Ulisses voltaria. Ela criava para manter acesa a chama do seu amor. E o importante não era a produção compulsiva do objeto, tecido, mas o sentido dessa produção. Um fazer criativo, criando tempo,
continuidade. Eu entendo a proposta do Prigogine e da Stenger como a possibilidade física de sair da repetição. E repetição, claro, compulsiva e obsessiva. Repetição do mesmo. E assim, diferentemente disso, produzir a criatividade e a duração para se contrapor. Esses conceitos, a duração, nos remetem ao humano dentro de nós. A criatividade como saída da neurose. A duração como oposto ao instantâneo, ao inexorável, à anarquia. Somos seres funcionais, mas também relacionais. E aquilo que existe e não podemos controlar, muitas vezes só conseguimos suportar quando entramos em contato nos vínculos. É lá que vamos encontrar força para afirmar as nossas singularidades. Eu acredito que é possível recobrar o sentido do mundo nas pertenças dos indivíduos às suas comunidades de destino, assim como a Eliane falou. E eu também. Estou muito feliz de poder estar com vocês em mais uma jornada desta nossa comunidade. Obrigada. E agora a Thelma Bueno. Eu vou compartilhar algo com vocês que está me deixando aqui bem feliz, né? Mas também com muita vontade de dizer isso. Quando nós nos reunimos na reunião das 3 bios, acontece ali uma conversa, uma troca muito bacana, muito frutífera, rica mesmo. E desses encontros, né, em que temos reflexões em conjunto, sobre desses encontros nós somos estimuladas a fazer, né, a apresentar algo aqui, né, apresentar para vocês. E isso que nós apresentamos tem uma base nesses encontros, na experiência pessoal, claro, clínica, de vida de cada um, nos nossos estudos, e as nossas ideias vão surgindo. E aconteceu uma coisa muito curiosa aqui hoje, que nós nos encontramos todos esses meses, né, programando, organizando, mas nós não nos falamos sobre o que cada um ia apresentar. E está acontecendo uma costura, né, um entrelaçamento que eu acho que é o fruto de todos os encontros e desse campo que o nosso grupo forma para se estender até vocês depois. Então, né, o que a Ercília falou, Liane, a metáfora do barco, as mudanças, a incerteza, né, o tecer, que ela disse, são coisas que vão aparecer, eu acredito, em todas as oficinas, em todas as falas. Eu escolhi, né, falar sobre o tempo. E, ao falar sobre o tempo, eu vou acabar, né, trazendo um tanto do que cada um disse também. Né? O que me chamou a atenção nesse convite foi a questão do tempo, que para mim foi bastante forte. Então, falar desse fenômeno que foi causado pelo Covid, a gente pode olhar por vários caminhos, né? Pela história, pela literatura, pela economia, né? Trazer depoimentos pessoais sobre saúde mental, luto, tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas tudo isso, né, acaba passando no seguinte ponto, né? Como era a vida, como a vida está acontecendo e como a vida vai acontecer. Isso que nós não sabemos. Então, lá 10 meses atrás, a gente estava festejando o carnaval. Né? E ainda na continuidade do carnaval, que não tinha acabado, porque aqui para nós é extenso, né? Aterrissou aqui o vírus. Né? Veio lá da Europa, né? Veio da Ásia, depois da Europa, parecia que estava muito longe, e de repente nós entramos no isolamento.
Então, o vírus chegou e colocou a nós, né, e a humanidade toda de joelhos, né, diante de um evento, de um fenômeno da biologia, da natureza. Parecia uma guerra a princípio, né? Vai ficar todo mundo em casa, ninguém pode sair, tem perigo lá fora, mas é uma guerra diferente, porque uma guerra sempre tem, né, uma questão política, um querendo ganhar, né, uma questão ideológica, alguma coisa assim, econômica, né? Mas o vírus não tem esse propósito. O propósito do vírus não é nos matar. O propósito do vírus é continuar vivendo. E ele tem um expertise nisso, porque ele chegou antes de nós aqui no nosso planeta. E aí nós fomos lançados nesse mar, né? Essa metáfora, isso que todos nós ouvimos, estamos no mesmo barco, né? E aí a Liane, o Ricardo, né, foram contando, a Leia, que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Um mar tempestuoso, um mar com ondas mais altas, menores, mas uma intempérie, mas cada um no seu barco, cada um na sua embarcação, e as embarcações são completamente diferentes. Tem gente que está numa boia, tem gente que está segurando numa tábua, tem gente que está num barco grande com todo o conforto, né? E a gente só tem uma saída, que é de começar a juntar, né? Quem está no barco grande, trazer alguém que está na tábua, né? Parece que essa é uma saída, como foi dito aqui, da colaboração, né? Da solidariedade. Eu tive uma mudança muito grande. Eu vim para casa e eu moro só eu e meu marido. Meus filhos já saíram de casa. Então, eu tive uma mudança muito grande, porque ficamos só nós dois. E aí, a princípio, parecia férias. Assistia filme, né? A primeira semana. E depois começou a chegar um monte de coisa. Gente, live, cursos, tem que fazer, olha, como é que lida com a internet, como é que lida com o corpo, né? Como disse a Liane, o corpo na tela, tudo isso começou a chegar e quando eu vi, eu estava sobrecarregada, cheia, não queria mais ver nada, não queria mais ver tela na minha frente. E comecei a olhar à minha volta e vi que não só eu, mas que os meus clientes, né? Os meus pacientes, os meus amigos, os meus familiares, especialmente as pessoas que trabalham no mundo corporativo, foi aumentando, né? Um acúmulo, um excesso de tarefas, um excesso de obrigações dentro de casa, do trabalho mesmo. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque como nós não temos deslocamento, as distâncias se encolheram. Então, num clique, eu estou aqui com você, com vocês. No clique seguinte, eu estou conversando com a minha família, ou eu estou fazendo uma reunião com meus amigos que moram fora, ou no happy hour. Então, é um clique e a gente muda, só que nós não temos botão, né? A gente não tem seletor. Então, isso custa alguma coisa para nós também. Então, essas mudanças, né, eu fui acompanhando isso, acompanhando muito, né, o pessoal que trabalha na área econômica mesmo, no mundo corporativo, a quantidade de horas, né, em reuniões, reuniões que começaram, né, a crescer, a aumentar o número, além do trabalho que já se fazia, além do trabalho de casa, né, como as pessoas foram adoecendo e perdendo, né, um pouco a noção do limite do tempo também. Qual é o tempo que eu tenho para dormir? Qual é o tempo que eu tenho para comer? E eu realmente fui atendendo pessoas que comiam fazendo reunião. Eu tive uma pessoa que eu atendi, uma executiva, e que dormiu com o computador na mão, em pé, fazendo uma apresentação. Caiu ela, o computador, porque ela entrou, né, de noite sem dormir, entrou um burnout ali, né? Mas o tempo medido continua o mesmo. Aquele tempo que a Kátia falou, o tempo de Cronos, é o mesmo, 1.440 minutos por dia. Mas a nossa relação com ele está diferente. A nossa relação com o espaço, com a distância, deslocamento, está diferente. E isso, né, a gente entrou nisso, né? Isso foi colocado na nossa vida. Uma pessoa me disse que o tempo do deslocamento dela foi preenchido com reuniões. Então, que o tempo de passar de um andar para o outro
né? Que é aquele tempo que você desliga e dá uma viajada, né? E areja teu pensamento e encontra alguém no caminho ou para tomar um café, esse tempo se extinguiu para quem está em casa trabalhando. A gente perdeu as distrações que aconteciam entre uma atividade e outra. Eu saio da minha casa no aeroporto, termino um atendimento, clico e eu estou lá na Vila Madalena, na reunião das 3 BIOS. E eu fiquei pensando, né, que efeito teve isso. Esqueci dos meus slides. Jefferson, você pode pôr o slide para mim? Ele não está me ouvindo. Eu vou seguindo aqui. Esqueci completamente. Eu fiz uns slides e acabei esquecendo. Bom, eu vou ficar assistindo aqui. Você janta, por favor. Peço, Thelma, para você. Eu peço. Eu peço para você, Thelma. Tá bom, tá bom. E eu fiquei pensando, quando eu estava montando essa apresentação, né, que efeito teve isso na nossa vida? Que efeito teve isso na minha vida? E as perguntas que me surgiram, e que são bem, né, semelhantes às perguntas que já surgiram aqui, eu vou compartilhar com vocês. Então, como que eu passei esses 10 meses? Como que eu vivi esses 10 meses? O que eu descobri nesses 10 meses sobre mim, sobre quem mora comigo, ou redescobri? Que adaptações eu precisei fazer? O que esse período exigiu de mim? O que eu precisei tirar, né, ou fomentar, ou, né, trazer à tona? Se passou rápido ou se passou lento, né? Para cada um foi diferente. É um tempo Cronos para todos, né? Mas um tempo Kairos, o tempo de cada um. E ontem uma pessoa me disse que na primeira fase do isolamento aqui na cidade, parece ter ficado apagado da cabeça dela, da memória, né? Essa memória que vocês estavam falando, Liane, Leia. E que ela se lembra dos primeiros dias, que pareciam iguais, e que ela se confundia, se era quarta, se era terça. E essa pessoa foi que me falou do filme Feitiço do Tempo, né, o Dia da Marmota, né, que o rapaz acordava e dormia, né, e acordava e dormia e estava no mesmo. Mas com uma diferença, né, que ele passa a fazer coisas diferentes quando ele se dá conta do que está acontecendo, que eu acho que é um pouco do que nós estamos vivendo e das nossas possibilidades também. Bom, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a fazer a escrever, né, o que eu queria falar, foi o filme 2001, né, que já apareceu aqui, que tem toda essa história que a Leia contou, bacana, né, e é uma alusão à descoberta da técnica, né, o desenvolvimento da ciência, o manejo das forças da natureza, né, uma linha de desenvolvimento da razão, da inteligência, das ciências. E em seguida me veio a música do Caetano Veloso, Oração ao Tempo, né, que é uma música belíssima, né, de bastante tempo atrás, mas que é o tempo como uma divindade, né, como uma oração, como uma prece, uma conversa entre o tempo e ele. E, por fim, Alice no País das Maravilhas, né, que tem uma representação de Cronos com coelho branco. Né? A vida da Alice é uma vida no tempo Kairos, uma vida fora. Mas o coelho não deixa ela esquecer de que tem um relógio, de que tem um mundo lá fora também. E aí, tocada por esses tempos, Cronos e Kairos, eu me dediquei a essa abertura. E eu estou muito querendo falar com o Jefferson para colocar meus slides, que agora eu preciso... agora eu vou colocar, eu desculpa. acabei de falar com desculpa, ele. Ele está só aqui, resolvendo não aqui. tem problema. Estava só resolvendo um pepininho aqui. Perfeito. Tem também. Então, vamos só passar, né? Esse slide, essa figura já apareceu aqui. Mais uma, Jefferson. E aí eu falei dos meses, né? Desse tempo, né? Da ampulheta que a gente vê acontecer para esse tempo virtual próximo. As perguntas, né? Essas perguntas que surgiram. Mais um. Aí, ó, as 3 imagens do disco, do Kubrick, do coelho, do seu coelho, do Alice. Mais um, por favor. E aí do Cronos, né? A Cronos e Kairos, que a Kátia falou lá no nosso
na nossa abertura, né? Cronos todo mundo conhece, eu vou só relembrar. Deus do tempo, aquele que se pode medir, o tempo corrente, o tempo cronológico sequencial, que se ordena pelo relógio, o movimento linear das coisas terrenas, tem princípio e tem fim. Né? Na mitologia, Cronos, Saturno, em Roma, existe uma profecia sobre ele de que um dos filhos o destronaria e o mataria. Então, Cronos engolia os filhos nasciam, saíam do ventre da mãe e ele engolia os filhos. Um modo de dizer desse tempo que gera e devora, né? Que acaba, que tem fim. E essa figura, né, do Cronos, uma figura de Goya, ela mostra o Saturno velho, né? Um deus velho, que se tivesse aqui na pandemia seria grupo de risco. Põe o próximo, por favor. E Kairos. Kairos é um deus jovem. O anterior, desculpa, o anterior, Jefferson. Kairos é um deus jovem, né? Ele tem asas, ele é ágil. Ele tem asa nos pés, tem asa nas costas, ele tem uma mecha de cabelo na frente, na testa, e é careca atrás. É o deus da oportunidade do destino, né? O tempo não linear, o tempo qualitativo, aquilo que não se pode determinar, aquilo que não se pode medir. E essa mecha de cabelo, né, é um jeito de dizer que é um tempo que ele passa muito rápido e que a gente, de frente para ele, tem que agarrá-lo pelo cabelo, senão ele vai embora. É o tempo da eternidade também. Né? Eles falam que Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus. O tempo orgânico, gente. O tempo dos nossos ritmos naturais. Esse tempo de comer quando a gente tem fome, de dormir quando a gente tem sono, de tirar cochilo, de criar, né? De parar, né? De sonhar, de pensar, de refletir, de imaginar, de sonhar mesmo, né? À noite também. A história de Cronos e Kairos é uma forma de contar como é que nós nos relacionamos com o tempo na atualidade, especialmente nesse momento que a pandemia bagunçou, né? Nossa vida, bagunçou nosso tempo, colocou um tempo fora do tempo, diminuíram as pausas, aumentaram as tarefas, diminuíram as distrações. Muita gente conseguiu surfar isso, né? E eu percebo que aqueles que estavam em terapia surfaram isso melhor. Muita gente veio para a terapia buscando lidar com essa situação, porque isso aconteceu, mas não excluiu os nossos ciclos, né? As crises que nós temos nos nossos ciclos. A pandemia chegou e tinha gente casando, gente descasando, né? Gente no emprego, mudando de emprego, abrindo empresa, né? Então, isso é parte da nossa incerteza ou do ciclo da nossa vida mesmo. Mas aí, quando entra a pandemia, ela amplia, né, isso, extrapola, né, a nossa vivência das crises. Pode passar o próximo? A gente pode perceber, né, Cronos, a gente pode dizer que Cronos é uma percepção coletiva do tempo. É o tempo que é igual para todos. Né? O tempo medido é igual para todos. Passamos 10 meses. E o tempo Kairos é esse tempo da percepção individual. Como passamos 10 meses? Que coisas me tocaram nesses 10 meses? Como eu reagi, como eu me usei para passar esses 10 meses? Que recursos, que saídas, né, eu pude buscar em mim, né, nas pessoas à minha volta, nos grupos, para sair, né, desse momento, né, para encontrar saídas para esse momento, para criar nesse momento. Muita gente conseguiu fazer coisas muito bacanas, né? Se a gente pegar o que nós recebemos de músicas, de grupos que se uniram, né? Cada um na sua casa, muita gente criou e dividiu isso, compartilhou isso com todos. Pode passar o próximo, Jefferson.
Sob o domínio de Cronos, a gente vive distanciado dos ritmos naturais, mais difícil de fazer nossas mudanças, mais presos às nossas incertezas ou às incertezas do momento, né? mais duro de nos adaptarmos e fazermos as transformações. Kairos é o tempo que nos coloca humanos, né? Que nos faz lembrar da nossa humanidade. Cronos é o tempo que nos distancia dos ritmos naturais. Em Cronos, né? Só em Cronos nós nos desregulamos, nós ficamos excessivamente sérios, preocupados, exigidos, nós adoecemos. Kairos reflete o tempo lúdico, ajuda a passar por essa onda, né? E a viver o eterno movimento de mudança, né? Que nós estamos quando estamos vivos, e atravessar as incertezas que circulam entre nós. Então, Kairos representa esse tempo lúdico, é um respeito ao ritmo biológico, a inteligência e a sabedoria, né, natural do nosso corpo, tempo da pausa, tempo da autorregulação, né, tempo da saúde. Kairos nos traz a lembrança de que somos parte da natureza biológica. E assim como o vírus, nós estamos inseridos nesse ambiente natural, não temos como sair deles. Que nós somos híbridos, nós somos um lado animal e um lado humano. Nós somos híbridos, nós somos deuses e nós somos humanos, mas nós somos sempre humanos. Então, Cronos e Kairos são tempos complementares, para nós usarmos, né, desfrutarmos dessa complementariedade. Cronos precisa da juventude de Kairos, e o Kairos precisa do contorno, dos limites da maturidade de Cronos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de intempéries, de descontínuo da vida, mais do que nunca a gente tem que recuperar, né, essa nossa capacidade ou nossa sabedoria da autorregulação, de dar atenção, né, à sabedoria natural que é Kairos, para recuperar, para manter a nossa vitalidade, a nossa disposição para a vida. Pode passar o próximo, por favor, Jefferson? Nesses meses de isolamento, nós nos adaptamos ao isolamento. Nos acostumamos a cuidar da casa, nos desacostumamos a sair de casa, depois nos readaptamos ou estamos tentando nos readaptar a sair, agora de novo em casa. E com isso, né, nesse movimento, né, que é contínuo, né, da vida, a gente vai lidando com as incertezas e cuidando de nós. Eu não me lembro quem falou desse acho que foi de autocuidado, ou conhece-te a ti mesmo, né, que passa por esse autocuidado também. E quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Né? Eu posso oferecer algo ao outro que está ao meu lado, mora comigo, a quem me liga, ao porteiro do meu prédio. Eu posso oferecer e divulgar, né? Levar longe esse bem-estar, criar atmosferas de bem-estar, mesmo que seja nesse modo virtual. Então, eu desejo a todos que esse final de semana coloque esse Kairos diante de vocês muitas vezes, criando instantes oportunos para novas ideias, encontros calorosos, que façam brotar em cada um a esperança e o pulsar da vida. Vida que segue e que, em meio a tantas incertezas, esse contato com Kairos, tempo instante, oportunidade, tempo da eternidade, é o que pode nos orientar no sentido das transformações, de transformarmos, de fazermos, darmos um sentido à nossa vida, para uma vida que, de fato, vale a pena, fazendo as mudanças que nós precisarmos em nós, né, e no mundo à nossa volta também. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que todos nós desfrutemos muito. É aqui uma brincadeira da Alice no País das Maravilhas. Quanto tempo dura o eterno? Às vezes, 1 segundo. Então, que você tenha muitos eternos nesse final de semana. Muito obrigada.